Estamos de volta, senhores, com o nosso quarto e último bloco. Vamos às nossas observações correlatas? Vou começar com a primeira. Como nós vimos, a prescrição ela é sempre legal. Artigos 192, 205 e 206, todos do Código Civil. A prescrição é sempre legal, porque seus prazos estão sempre estabelecidos em lei e não podem ser modificados pela vontade das partes. Já a decadência, vimos aí ao final do bloco passado, pode ser legal ou convencional. Ela pode ter seu prazo delimitado na lei ou decorrer da vontade. Então, já temos aí uma primeira observação correlata importante. Prazo prescricional sempre legal, sempre previsto na lei e não pode ser alterado pela vontade das partes, enquanto que o prazo decadencial pode ser convencional ou legal. Vou avançar agora a segunda observação correlata. Vem cá, seria possível a renúncia ao prazo prescricional? Será que pode? A resposta é positiva. Você pode, na verdade, não renunciar ao prazo prescricional, para ficar mais claro. Você pode renunciar à prescrição. Renunciar ao instituto da prescrição. Muita gente boa tem dificuldade de compreender isto, tá? E você compreenderá de forma muito tranquila a partir de agora. Prescrição é uma matéria de defesa. Prescrição é uma matéria de defesa. Se você ajuiza uma ação contra mim e a sua pretensão está prescrita, em minha defesa, eu irei arguir prescrição. Prescrição é uma matéria de defesa. Pronto. Então, para dar um exemplo, imagina que você tem um crédito contra mim, mas a sua pretensão era de 5 anos e lá se vão 6 anos. Está prescrita. Você, então, ajuiza uma ação contra mim. Em minha defesa, eu irei arguir o quê? Prescrição. Pronto. Este é o caminho das pedras. Em minha defesa, eu irei arguir prescrição. Mas se eu não quiser arguir prescrição, eu posso renunciar à prescrição e lhe pagar. Eu estarei realizando a renúncia à prescrição. Para que eu realize esta renúncia à prescrição, diz o artigo 191 do Código Civil, a primeira notícia é que a prescrição tem que estar consumada. A primeira notícia é essa. A prescrição há de estar consumada, afinal de contas, eu só posso renunciar ao que eu já tenho. Lembra do exemplo dado há pouco? O prazo prescricional era de 5 anos. Estávamos no 6º ano, então já havia aí uma consumação da prescrição. É a primeira notícia. A prescrição já tem que estar consumada. Eu só posso renunciar àquilo que eu já tenho. Além disso, esta renúncia, ela não poderá gerar prejuízo a terceiro. Ela não pode gerar prejuízo a terceiro. Por exemplo, se eu lhe pagar e ao lhe pagar gerar prejuízo a um credor meu, cuja pretensão não está prescrita, o meu credor poderá se contrapor a este pagamento. Lógico. Falar, Luciano, amigo, peraí, você está pagando ao cidadão lá que a pretensão já está prescrita e não está pagando a mim que está aqui em aberto? Não tem como. Então, não pode gerar prejuízo a terceiro. Além disso, senhores, esta renúncia, ela poderá ser expressa ou tácita. Ela pode ser expressa, como ela pode ser tácita. Eu poderei, no próprio processo, através de petição, colocar lá a renúncia, uma renúncia expressa, está lá no próprio processo, ou eu poderei tacitamente realizar esta renúncia. Simplesmente pagar. Simplesmente pagar. Esta renúncia pode ser expressa, como esta renúncia pode ser tácita. Me pergunto agora, fazendo um paralelo, e a decadência? A decadência admite renúncia? Depende. 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 Porque a decadência, ela se subdivide em decadência legal e decadência convencional, também chamada de voluntária. Então, a decadência, ela se subdivide em decadência legal e decadência convencional, também chamada de voluntária. E aí você tem os impactos, tá? Se a decadência for legal, olha aí,
artigo 209 do Código Civil, a renúncia será nula. Porque é nula a renúncia, a decadência é fixada em lei. Então, se a decadência for legal, a renúncia será nula, porque é nula a renúncia, a decadência fixada em lei. Está lá, no 209 do Código Civil. E se a decadência for convencional? Se a decadência for convencional, aí, amigo, a renúncia é possível, é viável. Você pode renunciar. O Código Civil não traz nenhuma regra proibitiva e, como você sabe, em direito privado, na regra geral, aquilo que não é proibido é permitido. Então, você poderá renunciar sem problema algum, tá? Então, recapitulando para ficar claro, prescrição pode renunciar? Pode, desde que após consumada, sem trazer prejuízo a terceiro, de forma expressa ou tácita. Artigo 191 do Código Civil. Beleza. E a decadência? A decadência admite renúncia? Depende. Se a decadência for legal, não, porque é nula a renúncia à decadência legal. E a convencional? A convencional admite renúncia sim. Ok, gente? Terceira observação correlata. Terceira observação correlata. Seria possível o reconhecimento de ofício da prescrição ou da decadência? Será que dá para reconhecer de ofício a prescrição ou a decadência? Será, gente? E aí? Eu vou começar pela prescrição. O novo CPC de 2015, né? Artigo 332, fazendo um paralelo aqui, seria o artigo 249, parágrafo 5º do CPC de 73, tá? O novo CPC, lá no artigo 332, fazendo um paralelo lá com 249, parágrafo 5º do CPC anterior, admite sim que o juiz reconheça de ofício a prescrição. Admite sim. É curioso você verificar aí a evolução deste tema no Brasil, tá? A evolução neste tema no Brasil é importante que você conheça desta evolução. Se você pegar o Código Civil de 2002, o Código Civil de 2002, em sua redação originária, tinha um artigo o qual informava que apenas seria possível o reconhecimento de ofício por parte do juiz da prescrição para favorecer absolutamente incapaz. Era o que dizia lá o Código Civil de 2002 em sua redação originária. O juiz decretará de ofício a prescrição para proteger interesse de absolutamente incapaz. Aí veio o CPC de 73, e depois de uma micro-reforma, tá? O CPC sofreu uma micro-reforma, trouxe aí 249, parágrafo 5º. E ao trazer o 249, parágrafo 5º, nos informa aí que é possível, nos informava, né, que é possível o reconhecimento de ofício da prescrição em qualquer hipótese. Dizia lá, o juiz decretará de ofício a prescrição, melhor dizendo, pronunciará, para usar a expressão que está lá no CPC, pronunciará de ofício a prescrição. Acabando com essa história do juiz só pronunciar de ofício para favorecer absolutamente incapaz. Acabando aí com essa história. Então, o CPC de 73 acabou fazendo uma revogação tácita do Código Civil no particular. E assim era o sistema até o CPC de 2015, que veio e manteve a premissa. O juiz pronunciará de ofício a prescrição. Então, hoje, o juiz pode sim pronunciar de ofício a prescrição. Mas, professor, você pondera esse artigo 332 do CPC atual. Esse artigo 332 do CPC atual não conflitaria, fazendo um pequeno retoque aqui, não conflitaria, Luciano, com o artigo 191 do Código Civil, não? Porque perceba, o artigo 191 do Código Civil, ele nos informa que a parte querendo, poderá renunciar à prescrição. Vimos há pouco. A parte querendo poderá renunciar à prescrição. A prescrição é a matéria de defesa e a parte querendo poderá renunciar à prescrição. Beleza? Como é que pode, então, a parte renunciar à prescrição e o juiz declará-la de ofício? Porque se o juiz reconhecer a prescrição de ofício, a parte perderá a oportunidade de renunciá-la.
Como é que fica esse conflito de normas? Isso é muito facilmente resolvido. Para que o juiz reconheça a prescrição de ofício, ele deverá conferir contraditório. Para que o juiz reconheça a prescrição de ofício, ele deverá, eu dizia, conferir contraditório. Então, ele deve conferir contraditório. Porque ao conferir contraditório, ele vai oportunizar a parte que, querendo, renuncia à prescrição. Então, ele vai oportunizar a parte que, querendo, ela renuncie à prescrição. Então, tem que dar o contraditório antes. Ok? Então, sim, o juiz poderá reconhecer de ofício a prescrição. Não, essa regra não contradiz a possibilidade da parte renunciar à prescrição, haja vista que antes de reconhecê-la de ofício a prescrição, o juiz deve dar contraditório, oportunizando a parte que eventualmente deseje que ela, parte, acabe aí por renunciar à prescrição. Ok. E a decadência? Poderia o juiz de ofício reconhecer a decadência? Depende. Depende. E aqui volto ao Código Civil, a 2 artigos. Depende, artigo 210 e artigo 211. O artigo 210 diz que deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida em lei. Deve o juiz de ofício conhecer a decadência quando estabelecida em lei. A decadência aqui é legal e o deve trabalha com a questão de obrigatoriedade. Então, se a decadência é legal, se a decadência está prevista em lei, o juiz de ofício deve reconhecê-la. Beleza. Vem cá. E se a decadência for convencional, aquela decorrente de um ato de vontade, o que fazer? Artigo 211, entrando aí na sua tela, vem comigo, olha lá. Se a decadência for convencional, a parte é quem aproveita, poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Então, a parte é quem aproveita, poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não poderá suprir a alegação. Então, a convencional, o juiz não pode dar de ofício. A parte é quem aproveita, é que vai alegá-la em qualquer grau de jurisdição. Ok, gente? Beleza? Seguindo aí com as observações correlatas, quarta observação correlata. Você viu hoje comigo mais cedo que o prazo prescricional ele pode ser impedido, ele pode ser suspenso ou ele pode ser interrompido, né? Nós vimos isto hoje. Que a prescrição se impede, a prescrição se suspende, a prescrição se interrompe. Tá, e a decadência? Será que a decadência se impede, se suspende ou se interrompe? Será? Bem, segundo o artigo 207 do Código Civil, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, a decadência, amigo, na regra geral, não se impede, não se interrompe, não se suspende. Então, na regra geral, a decadência não se impede, não se interrompe, não se suspende, salvo disposição legal, eu dizia, em sentido contrário. Vem cá. É possível que haja, professor, você se questiona, alguma disposição legal em sentido contrário, dizendo justamente aí que esta decadência ela pode ser impedida, suspensa ou interrompida? Há uma. Artigo 208 do Código Civil. Há uma. Artigo 208 do Código Civil. Artigo 208, de redação ruim, mas cuja interpretação revela ao operador do direito que não correrá decadência contra absolutamente incapaz. Não correrá decadência contra absolutamente incapaz. Na verdade, portanto, contra absolutamente incapaz não corre nem prescrição e nem decadência. Contra absolutamente incapaz, eu dizia, não corre nem prescrição e nem decadência. Porque você já viu hoje comigo mais cedo que não corre prescrição e agora materializa que também não corre decadência. É a única hipótese em que o prazo decadencial não correrá. Luciano, e contra o relativamente incapaz? Contra o relativamente incapaz,
corre tanto a prescrição quanto a decadência. Ok? Me faz um favor aí, puxa aí no seu caderno, que não veio aqui no nosso material de apoio, mas é um tema importante. Puxa aí no teu caderno, ponto 5, direito intertemporal. Puxa aí no teu caderno, ponto 5, direito intertemporal. Tá? Vamos falar sobre isso. Senhores, se vocês fizerem uma análise do Código Civil atual, em comparação com o Código Civil anterior, tá? Então, se vocês realizarem uma análise aí do Código Civil atual, eu dizia, em comparação com o Código Civil anterior, você perceberá que o Código Civil atual reduziu bastante os prazos prescricionais. Na média geral, o Código Civil atual, ele reduziu muito os prazos prescricionais. Eu vou lhe dar um exemplo para que você compreenda. No Código Civil de 16, o prazo prescricional para reparação civil, sabe de quanto tempo era? 20 anos. E no Código Civil de 2002, este mesmo prazo prescricional para reparação civil passou a ser de 3. Nossa, que redução, hein? Que redução. O Código Civil de 2002, eu dizia, em grande parte, em boa extensão, promoveu reduções dos prazos prescricionais anteriores. E aqui passamos a conviver com um problema de direito intertemporal. Você se lembra dessa expressão? Compreende essa expressão, direito intertemporal? O que é o direito intertemporal? É a sucessão de leis no tempo. Passamos a conviver com um problema de direito intertemporal, que é a sucessão de leis no tempo. O que fazer? O que fazer com os prazos que estavam em curso? O que fazer com os prazos já em curso? Eu vou interromper o prazo e aplicar o prazo prescricional da lei nova? Vou seguir a contagem pela lei velha? O que é que eu devo fazer? Para acomodar esta situação, vem comigo na tela, o Código Civil, pode jogar na tela, o Código Civil trouxe uma regra de transição no artigo 2028. Regra esta aplicada apenas na hipótese de redução dos prazos. Regra essa, eu dizia, aplicada apenas na hipótese de redução dos prazos. Só e somente só na hipótese de redução dos prazos. Eu não aplico a regra na hipótese de ampliação, porque na ampliação não há problema, né? O prazo que era menor ficou maior. Então aí tá tranquilo. Você vai aplicar na hipótese de prazos que foram achatados, reduzidos. E aqui a regra se divide em duas premissas. Primeira premissa. Toma nota aí. Vou enunciar a premissa, depois vou ao exemplo. Primeira premissa. Caso, na data de vigência, grifa a palavra vigência, tá? Caso, na data de vigência, dizia, grifa a palavra vigência, do Código Civil de 2002. Gente, quando é que o Código Civil de 2002 ganhou vigência? Coloca entre parênteses 2003. Então, caso, na data de vigência do Código Civil de 2002, coloca entre parênteses aí 2003. Já houver, bote houvesse, né? Para ficar tudo aí no mesmo tempo verbal. Já houvesse transcorrido mais da metade do prazo da lei anterior. Então, caso na data de vigência do Código Civil de 2002, ponha entre parênteses 2003, já houvesse transcorrido mais da metade do prazo da lei anterior. Qual é a lei anterior? Abre aí entre parênteses, Código Civil de 16. Então, já houvesse transcorrido mais da metade do prazo da lei anterior, Código Civil de 16. Continuaremos a contagem do prazo pela lei velha. Continuaremos a contagem do prazo pela lei velha. Vou lhe dar o primeiro exemplo, então, aqui para você compreender essa primeira premissa. Imagine você
que em 1990 houve uma conduta que gerou uma pretensão de reparação civil. Imagine você que em 1990 houve uma conduta que gerou pretensão de reparação civil. Esse prazo de 20 anos acabaria em 2010. Porque o Código Civil 16 trabalhava aqui com um prazo de 20 anos. Então, este prazo de 20 anos, eu dizia, ele se esgotaria em 2010. Acontece que, em 2003, ganhou vigência o Código Civil de 2002. A contagem é da vigência, hein? Então, em 2003, ganhou vigência o Código Civil de 2002, que passou a trabalhar com prazo de 3 anos. 3 anos. E aí, o que fazer? Pois bem, você pega a data do fato, 1990, e a data da vigência do Código Civil atual, 2003. Data do fato, 1990. Data da vigência do Código Civil atual, 2003. E vê quanto tempo transcorreu aqui. 13 anos. 13 anos. Transcorreu aqui 13 anos. Ora, 13 anos é mais ou menos da metade do prazo da lei anterior. 13 anos é mais da metade do prazo da lei anterior, pois o prazo da lei anterior era de 10 anos. Então, 13 anos é mais da metade do prazo da lei anterior, pois o prazo da lei anterior era de 20, então metade é 10. Mais da metade do prazo da lei anterior. Se correu mais da metade do prazo da lei anterior antes da vigência da lei nova, eu seguirei a contagem pelo prazo da lei velha. Vai até 2010. Pronto. É como se nada tivesse acontecido. Eu sigo a contagem pelo prazo da lei velha. Vai até 2010. Tá bom. Essa foi a primeira premissa. Vamos tomar nota aí agora da segunda premissa. Vamos de segunda premissa agora. Segunda premissa. Qual é a segunda premissa, professor? Vamos a ela. Caso na data da vigência do Código Civil atual. Então, caso na data da vigência do Código Civil atual tenha transcorrido menos da metade do prazo da lei velha. Então, caso na data da vigência do Código Civil atual tenha transcorrido menos da metade do prazo da lei velha, você aplicará o prazo da lei nova. Você, eu dizia, aplicará o prazo da lei nova. Então, você aplica o prazo da lei nova, contando-se, cuidado agora, contando-se da data da vigência do Código Civil atual. Então, contando-se da data da vigência do Código Civil atual. Beleza? Tranquilo? Vamos compreender isso aqui? Vem comigo na tela. Imagine agora que o fato aconteceu em 1999, na época que ainda vigia o Código Civil de 16. Então, ainda vigia o Código Civil de 16, aconteceu em 1999. Fato aí que gerou, mesmo exemplo, para fazer o comparativo, uma pretensão de reparação civil, cujo prazo era de 20 anos. Esse prazo iria morrer
em 2019. Beleza. Mas em 2003, ganhou vigência o Código Civil de 2002. E aí? O que fazer? Você vai pegar a data do fato, 1999. Você vai pegar a data da vigência do Código Civil atual, 2003, e vai verificar quanto tempo transcorreu. No caso aqui, 4 anos. E aí você vai se perguntar, 4 anos é mais ou é menos da metade do prazo da lei velha? É menos da metade. Porque a metade seriam o quê? 10 anos. E como apenas correram 4, correu menos da metade. E aí? O que fazer? Neste cenário, você vai seguir o prazo da lei nova, contado a partir da vigência, e não da publicação, da vigência do Código Civil atual. Então, você vai contar a partir de 2003, a partir da vigência, e não da publicação. Como o prazo é de 3 anos, da reparação civil, no Código Civil 2002, né? Lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, este prazo vai morrer em 2006. Ok? Então, esta é a nossa sistemática. Essa é a nossa sistemática no que diz respeito ao tema prescrição e decadência, em especial aí, senhores, aqueles prazos que sofreram reduções pelo Código Civil atual. Ok? Como temos ainda aí cerca de 2 minutos e um pouquinho, eu vou fazer um dever de casa com vocês, né? Todo tema novo tem um dever de casa, né? Você já deve ter feito aí o de lei de introdução, pessoa natural, pessoa jurídica, direitos da personalidade, bem jurídico, domicílio, teoria do ato, fato e negócio, não é verdade? Eu vou fazer um com vocês, que é o de prescrição e decadência, tá? Fazer um deverzinho de casa. Primeira questão aí, foi o tema que nós analisamos hoje. Analista de Finanças e Controles e Correção, CGU 2008 ESAF. Assinale a opção correta. É nulo o negócio jurídico celebrado em estado de perigo? Falso. É anulável, você viu comigo lá na aula de negócios, né? Artigos 171 e 178 do Código Civil. Anulável no prazo decadencial de 4 anos. Letra B. As pretensões de exercício potestativo não prescrevem. Trata-se de uma assertiva aí sem muita lógica, né? Porque perceba, fala em pretensão de exercício potestativo. Então, realmente ficou algo um tanto quanto ilógico, mas, de fato, se você tem aí uma pretensão de um exercício potestativo, a depender da pretensão, ela não vai prescrever nunca, porque pode ser, por exemplo, uma pretensão de divórcio, que não tem prazo de exercício, né? Então, na verdade, seria aí um prazo decadencial, a depender da hipótese. Vamos deixar guardado aí. Letra C. A ação de evicção pendente não obsta a prescrição. A assertiva está falsa, porque nós vimos aí que, pendendo a ação de evicção, artigo 199, o prazo prescricional não correrá. Negócios jurídicos anuláveis não podem ser convalidados. Falso. Artigo 172. Podem sim. O juiz deve pronunciar de ofício a anulabilidade dos negócios em prol da segurança jurídica. Falso. É a nulidade absoluta que ele pronuncia de ofício. Você marcou a letra B, porque direito potestativo não prescreve, decai, né? Então, a assertiva correta aí, enfim, né, seria a letra B, porque se é uma pretensão de exercício potestativa, ela efetivamente não vai prescrever. Questão 2, assinale a opção correta, ESAF 2006. A apresentação de título de crédito em juízo de inventário em concurso de credores é causa interruptiva da prescrição. A assertiva está verdadeira, não é verdade? Está lá no artigo 202, inciso 4. Marquei, ok. As causas impeditivas da prescrição paralisam temporariamente o seu curso. Logo superado o fato que lhe deu origem, o lapso temporal continua a correr, computado o tempo antes dele. Falso, aí não é impeditiva, é suspensiva, porque impeditiva impede o início do prazo. Se após vencido o débito, falecer o credor deixando herdeiro, haverá suspensão do prazo. Falso, artigo 196. A morte não impede, não suspende nem interrompe a prescrição. As partes podem restringir o prazo prescricional fixado em lei. Falso, artigo 192. Os prazos prescricionais não podem ser alterados pela vontade das partes. Prazo decadencial
relaciona-se à pretensão de direito subjetivo patrimonial. Falso, o direito subjetivo liga-se à prescrição. Questão 3, auditor ESAF 2009. A pendência de ação de evicção não é causa suspensiva da prescrição. Já vimos. As causas impeditivas da prescrição são as circunstâncias que impedem que seu curso se inicie, por estarem fundados nos status da pessoa individual ou familiar, atendendo razão de confiança, parentesco, amizade ou motivo de ordem moral. Verdadeiro. Artigo lá 197 a 201. Casa. A pressão iniciada contra uma pessoa não continua a correr contra o sucessor. Falso. As partes podem aumentar ou reduzir prazo prescricional. Falso. 192. Incapacidade absoluta não impede a prescrição. Falso. 198, inciso 1. Ok? Então vejam que as questões, elas revelam justamente o que nós vimos aqui durante as nossas aulas. Não é verdade? E aí vocês seguem em casa depois com as suas questões a partir da questão de número 4 e seguintes. Ok, gente? Bem, espero que tenham gostado do nosso curso. Um curso com material teórico bacana, né? Trazendo aí os conceitos, os julgados principais, enfim, artigos de lei, um roteiro legal, com material de apoio que contempla ainda deveres de casa. Eu resolvi aqui umas 3 questõezinhas hoje para estimular vocês a ir lá ao dever de casa e matar estas questões. Visitamos todos os temas da parte geral do direito civil, desde lei de introdução até prescrição e decadência. Tenho certeza que nestes 8 encontros você seguramente amadureceu por demais os seus conhecimentos relacionados ao nosso amado e querido direito civil. Qualquer dúvida, vocês me encontram lá nas redes sociais, me encontram também no nosso plantão de dúvidas. Será um prazer e uma alegria lhe ajudar. Um beijo grande no seu coração e até a volta.